Existe um grande erro que está acontecendo hoje nas escolas brasileiras que está comprometendo o processo de inclusão. A maioria das escolas acredita que a gente precisa falar logo de adaptação de materiais, mas esse não é o primeiro ponto. Existe uma série de coisas que a gente precisa fazer antes de pensar em adaptação de material do nosso aluno. Quando a escola começa pelo lugar errado, o aluno pode acabar ficando desestimulado. Imagina se ele está ali, se a gente começa com a adaptação de materiais, mas a criança está desregulada, sem engajamento, sem condições adequadas para a aprendizagem. Não adianta a gente só adaptar os materiais. Quando a criança autista chega na escola, normalmente a primeira pergunta é: como que a gente vai adaptar o material para esse aluno? Quem vai ficar responsável pela adaptação de material? Vai ser o profissional de apoio escolar? Vai ser o professor regente? Quem que de fato é responsável por esse processo? Gente, mas o começo não pode ser aí. A gente tem que começar quando a criança chega na escola. Primeiro, essa criança está saudável, essa criança está bem, essa criança está regulada, ela consegue se regular, ela consegue suportar todo esse movimento da escola, ela está engajada, ela já está conseguindo se engajar com o mediador, com o profissional de apoio escolar, com o professor. São passos que vêm antes da adaptação do material e precisam ser considerados. Outro erro muito comum é a gente achar que a gente precisa reduzir o conteúdo até que aquele menino possa alcançar. E também não é assim. Se a gente parte da presunção de competência e inteligência, a gente sabe que esse aluno não tem problema cognitivo. O problema dele é de acesso, é um problema sensorial, é um problema de praxe motora e por isso ele não está conseguindo alcançar, né, esse conteúdo. Ele nem alcançar, porque ele está entendendo tudo, ele não está conseguindo mostrar tudo que ele está sabendo. E aí a gente fica insistindo em coisas muito básicas e esse menino vai ficando absolutamente cansado, de saco cheio. Imagina se ele já conhece, consegue ler, mas não conseguiu te provar, te mostrar isso ainda, e você continua fazendo ele cobrir A, E, I, O, U, ele vai ficar desmotivado. E um outro grande problema em relação a isso acontece principalmente por causa disso, é a falta de comunicação alternativa aumentativa. Porque se ele não consegue te falar o que ele sente, o que ele sabe, o que ele pensa, o que ele acha, o que incomoda, como que a gente vai continuar nesse processo de inclusão se a gente está só ouvindo um lado, que é o nosso lado, a gente não está tendo acesso ao que esse menino tem a dizer? Então, uma coisa que é muito importante quando a gente pensa nisso tudo é, primeiro, a capacitação do profissional de apoio. Isso é muito importante. Criar condições para que esse menino fique acomodado na escola. E aí a gente fala assim de estudar um pouquinho de integração sensorial, por mais que isso seja, digamos, o saber do terapeuta ocupacional, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, né? Comunicação alternativa aumentativa, acesso à leitura e à escrita, tudo isso é muito importante. E por causa disso que nós criamos o Soletra Mais, que é a gente saber que a gente tem que mudar só o caminho, não o destino. O menino precisa ter acesso aos mesmos conteúdos acadêmicos que todos os outros alunos. Ele não é menor do que ninguém porque ele tem problema de sensorial ou apraxia motora. Ele tem o mesmo cognitivo e muitas vezes o hiperfoco faz com que ele consiga ser maior e melhor em algumas coisas do que algumas crianças típicas. Então, por conta disso, nós criamos o Soletra Mais. E o Soletra Mais, ele é um modelo que ele está apoiado em 5 pilares. E o primeiro pilar, que é muito importante, que é realmente o ponto inicial. Essa criança está saudável? Essa criança não está muito inflamada? Essa criança não está cheia de açúcar? Essa criança não está irritada por conta da alimentação, por conta de uma intolerância alimentar, por conta de um problema gastrointestinal? Então, o primeiro ponto é a gente olhar além do comportamento, olhar para a saúde desse aluno. Será que ele está saudável? Será que esse menino não está em sofrimento por conta de questões sensoriais, ou por conta de dor, ou por conta de muito glutamato na cabeça, digamos assim? Isso tudo pode ser a causa desse menino não estar ficando bem na escola. Identificado isso, a gente passa para um segundo ponto, que é a acomodação sensorial. Esse menino precisa estar regulado, entendendo que eles têm questões sensoriais e muitos deles têm transtorno de processamento sensorial. A gente precisa dar condições para que ele fique confortável, se ele pode ter uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, ele pode ter um problema de discriminação, de processamento sensorial, e ele precisa ter essas coisas facilitadas para ele conseguir aprender.
Outro ponto muito importante é o engajamento, e qualquer relação nasce desse engajamento. E o engajamento é exatamente ele se apaixonar pelo profissional de apoio, pelo professor. Lembra que a gente sempre se apaixona por um professor e aí a gente passa a amar a matéria? É mais ou menos isso. E quando esse aluno está engajado, ele está bem na relação ali com você no ambiente escolar, ele vai ser capaz de fazer até atividades que ele não gosta muito, mas que ele sabe que vai conseguir fazer, porque o engajamento, essa relação vai sustentar isso. Então é muito importante que a gente trabalhe o engajamento. Outra coisa muito importante, que eu já até falei aqui, é a presunção de competência e inteligência. Mente descaradamente quem diz que um autista tem deficiência intelectual só porque ele é nível 3 de suporte, não fala. Isso não tem o menor sentido. Primeiro que não existe um teste para você falar isso, e é achismo. E quando uma pessoa fala isso, eu passo a questionar a própria cognição dele, porque se ele não tem condições de estudar e não foi capaz de entender que ele precisa ir procurar mais informações sobre isso, eu já começo a pensar que o problema cognitivo não está no aluno, está nele. Então, assim, isso não faz o menor sentido. Então, a gente precisa presumir competência e inteligência sempre em relação aos nossos alunos, principalmente os autistas não falantes. E a outra coisa muito importante é a gente estudar um método, ter uma forma de ensinar e de acessar o pensamento desse aluno. E aí o modelo de soletração tem se mostrado muito eficaz em relação a isso. Esse modelo de soletração foi criado pela Soma, do Soma RPM, há alguns anos atrás, na época das Torres Gêmeas, que ela foi lá da Índia para os Estados Unidos, né? Ela criou logo que o filho dela nasceu, que ela foi desenvolvendo esse modelo para o filho dela, o Tito. E depois saíram alguns grupos, o Spells, o S2C, agora o Soletra Mais, a partir desses conhecimentos, ampliando, no caso do Soletra Mais, trazendo a questão da regulação, do engajamento, da saúde física, né, de olhar por trás da saúde física desse aluno que está com problema de comportamento, e a questão da comunicação alternativa aumentativa. Imagina, se você não consegue saber o que esse aluno pensa, você não vai conseguir atendê-lo. E uma coisa muito importante, a gente fica muito pensando em adaptação de material, mas o seu próprio aluno, se você tem isso tudo resolvido, isso tudo equalizado, não digo resolvido, você não vai conseguir resolver todos os problemas em relação a isso, mas se você tem isso tudo sob controle, o próprio aluno vai dizer em relação a essa adaptação de material. E eu vou te dar um exemplo que vai explicar isso. A Temple Grandin, que é uma agrônoma conhecida, né, no mundo inteiro, é uma autista, tem até um filme contando a história dela, depois procurem, vale muito a pena assistir. Ela, num dos livros, ela conta que ela tem como ela é uma pensadora por imagens, ela tem muita dificuldade de traduzir algumas palavras, principalmente bíblicas, e ela faz uma citação ao Pai Nosso, que ela tinha muita dificuldade em traduzir o amém, porque ela não conseguia pensar numa imagem. Então, se você sabe que essa é a dificuldade, você já sabe que caminho que você vai seguir em relação a esse aluno. Então, a comunicação alternativa aumentativa é o que vai facilitar isso. E quando a gente fala de soletração, é porque por mais robusto que seja o POD, o conteúdo do TB-Snap, enfim, mais robusto que seja, mais pragmático e tal, não traz todas as palavras, e você pode estar trabalhando com um poeta, com um escritor, que vai ter uma gama maior de vocabulário do que você consegue botar no instrumento. Então é muito importante a soletração e caminhando para digitar, porque aí ele vai conseguir usar as palavras da forma como ele realmente pretende se comunicar. Então esses são os princípios do Soletra Mais, esse é o projeto do Soletra Mais, ele foi criado por mim, pela Simone Pires e pela Jeane Fonseca. A gente trabalha, tem uma experiência muito grande, eu tenho um filho de 17 anos, autista não falante, Simone tem um filho nível 2 de 25 anos, a Jeane, além de ter TDAH, trabalha com autismo desde o Colégio Redentor. Então a gente trouxe todo esse conteúdo exatamente para te ajudar a ter acesso ao pensamento do seu aluno, e aí sim, depois disso tudo equalizado, você conseguir fazer uma adaptação de material adequada para que o aluno acompanhe exatamente o mesmo conteúdo da turma. Gostou desse vídeo? Então eu te convido a se inscrever aqui no canal, acompanhar, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que eu boto muita coisa também lá, aqui do Soletra Mais, da inclusão de verdade, aquela inclusão que acontece no dia a dia da escola.